Nos trabalhos de difusão científica, aqui na praça, nós temos várias ações, né? As ações são feitas através de colocando Galileu, né, no Einstein e várias ações aqui. Ao meu lado está o coordenador de difusão científica do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, professor Euclides Marega. Professor, colocando a tabela periódica nos 150 anos da tabela periódica, a importância disso na difusão científica que o professor coordena? Bom, só lembrando que 2019 é considerado o Ano Internacional da Tabela Periódica e como um fato comemorativo desse evento, né, 150 anos da primeira formulação da classificação periódica dos elementos, nós colocamos aqui na Praça dos Universitários um modelo de uma tabela periódica mostrando, além dos elementos, né, um pouco de história da tabela, alguns elementos na parte histórica e também para que serve aquele elemento, né? Então, ou seja, a tabela periódica ela é uma forma de a gente organizar os elementos que compõem, né, os materiais e quer dizer, tudo no nosso planeta e tudo no universo, né, o que a gente conhece, de uma forma em que esses elementos são classificados de acordo com algumas propriedades. Então, se você quiser saber como é que essas propriedades são classificadas, né, dentro da tabela periódica, é bom dar uma passada aqui na Praça dos Universitários, dar uma parada, dar uma olhada e depois entrar no nosso site, né, no canal do YouTube, onde nós temos, para cada elemento foi feito uma aula expositiva de qual é a importância desse elemento, o que esse elemento significa na nossa vida, quais os materiais que são utilizados. Mais ou menos isso, né? Professor, no começo era ouro, prata, chumbo e depois a tabela periódica, com o passar do tempo, ela foi crescendo, né? Foi se agregando outros elementos. E isso nessa história da tabela periódica tem um porquê, né, professor? Sempre há a ciência determinar novos elementos. A tabela periódica, ela, quer dizer, existia-se um monte de elementos já conhecidos, né? Hidrogênio, oxigênio, carbono, sódio. E aí, com o passar do tempo, foi se descobrindo, além do que você falou, os metais preciosos, né? Que são os, vamos dizer assim, elementos mais, não tão importantes, mas os mais, na história da humanidade, tem uma importância grande, tanto na parte da riqueza, como também na parte do poder, né? Mas tem outros elementos hoje que são muito mais importantes, né? Então, por exemplo, hoje ouro é importante, prata é importante, mas também as terras raras são importantes, né? Se você pode, o que são as terras raras, né? Európio, érbio, itérbio, lutécio. Então, esses elementos eles são extremamente importantes hoje porque eles compõem, por exemplo, uma lâmpada LED, ele tem o cério, né? Presente para gerar luz branca, ele tem um elemento chamado cério. Então é um elemento terra rara muito importante. Se não tivesse esse elemento, não teria lâmpada LED branca. Então ela seria uma lâmpada azul. Então o cério ele é um elemento que faz essa conversão do azul para o espectro branco. Então, na antiguidade, o que era importante? Ouro, prata, ferro, chumbo. Hoje o que é importante? Além desses elementos, outros elementos, como as terras raras. Professor, se a gente for chegar próximo da tabela que o professor compôs aqui, logo assim o professor colocou, no caso aqui, o cobalto, né, o ródio, e logo embaixo o professor fez uma referência ao pesquisador que desenvolveu, ou pesquisou, ou acabou descobrindo todos, não só o elemento em si, mas também a aplicação deles. Para cada um deles, professor, aqui, olha, o professor acabou colocando algumas referências de alguns pesquisadores, né? É assim mesmo, professor? Sempre o professor procura referenciar esses pesquisadores, essas formas como eles entenderam, como eles pesquisaram o elemento? Na realidade, esses elementos que têm nome de pessoas, né, de pesquisadores, eles são uma homenagem, porque esse é um elemento sintético, né? Geralmente não, esse elemento, por exemplo, o bório, meitério, esses elementos, o férmio, esses elementos não existem na natureza, eles são sintéticos, produzidos a partir de reações nucleares. Então, isso é uma homenagem ao cientista. Então, no caso, por exemplo, um elemento presente na nossa vida, né? O sódio. O sódio está presente no sal de cozinha, né? Então, por que ele chama sódio, né? Você tem que assistir o vídeo no YouTube para saber qual que é a origem dessa palavra, né? Então, acho que aí deixa para você ver no nosso canal
no YouTube, CEPOF, qual é como que foi descoberto esse elemento, qual é a importância e também o nome dele, né? Como é que surgiu. Esses que são sintéticos, eles são uma homenagem. Aqueles que não são sintéticos, eles têm uma história por trás dele, né? Interessante. Bom, eu acho que fica assim, ó, o convite para vocês virem à Praça dos Universitários e também conversar com o professor Euclides Marega. Porventura, você tem alguma curiosidade sobre esses elementos? Se quer saber um pouquinho mais, vocês podem entrar em contato aqui no Instituto de Física, no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e saber muito mais. E também você é convidado a vir na praça, porque nessa história de conhecimento, a praça é nossa. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.